Oi, vamos entrando nesta terça-feira. Olá, pessoal, cadê vocês? Ah, tem gente entrando. Oi! Ó, entrou a Malu, o João, o Vitor, a Ana Luísa, o Micael, o João Henrique. Oi, amores. Oi, Dudu. Saudade. Fazia tempo que eu não te via, Dudu. Ó, beijinhos. Tava com saudade de vocês. Vocês viram que hoje eu não tô sentada? Hoje eu fiquei com vontade de matar a saudade lá das nossas aulas, que a prof ficava em pé, escrevia no quadro, se mexia. Hoje me deu assim uma saudade muito forte no coração. Aí eu disse, não, então eu vou botar um perfume, botei um uniforme, né? Arrumei meu cabelo bem bonita para esse encontro nosso, certo? Então, vocês estão rindo de mim, não é pra rir, eu tô falando sério. E aí, pra gente começar a nossa tarde, né? A nossa aula de hoje. E hoje a nossa aula é muito fácil. Ih, vocês vão dar risada da nossa aula hoje. Vão rir muito. Vão dizer assim, ai, Pro, não acredito. Isso é muito bobo, é muito fácil, Pro. Eu tenho certeza que vocês vão fazer isso aí e ai, que pena, hoje eu não vou poder ver o rostinho de vocês. Mas eu tenho um segredo. Um segredo. Sabe que segredo é? Amanhã, além da nossa live, nós vamos ter um encontro pelo aplicativo do Zoom. Então, quem não tem o Zoom, depois que encerrar a nossa live, vai baixar esse aplicativo, ou no celular, ou no computador. Que aí nós vamos ter a nossa primeira reunião. Eu tô louca pra ver o rostinho de vocês. Eu já vi pela foto que tem uns que cortaram cabelo, tem uns que estão comendo muito na quarentena, estão mais fortinho, mais gordinho. Eu tô com muita saudade e eu tenho certeza que nesse nosso primeiro encontro nós vamos matar um pouquinho dessa saudade. Porque aí nesse encontro nós vamos conversar, vamos aprender a mexer, a prof vai orientar vocês a mexer nesse aplicativo. Vai ser um momento de descontração. Não vai ser um momento de pegar apostila, de estudar, de escrever, de fazer um monte de coisa. Não, vai ser um momento pra gente dar um chamego no nosso coração. Acho que vai ser muito gostoso esse nosso encontro amanhã. Obrigado, Micael. Beijinho pra você. Obrigada. Vocês estão rindo só porque eu disse que eu botei perfume? Pena que vocês não podem sentir o cheirinho, mas eu tô bem cheirosa pra encontrar vocês. Ó, foram no banheiro, pegaram a aguinha de vocês. Ó, a prof pegou um cafezinho pra nossa live de hoje. Pro viciada em café. Então vamos começar. Depois, no final da live, quando encerrar, a Pro coloca ali no grupo tudo explicadinho como é que vai funcionar o nosso encontro, tá? A Pro vai botar a hora, vai colocar tudo como é que vai funcionar. Fiquem tranquilos.
É que eu sou muito ansiosa, né? Vocês sabem que eu preciso, quando eu fico muito feliz, muito alegre, eu preciso contar as coisas pra vocês. Que nem, olha, outra coisa, que eu tô muito boba hoje. Olha aqui. Um quadro na casa da prof. A prof tá com um quadro. Oi, Silas, beijo. A prof tá com um quadro. Quando eu fico muito feliz, você sabe que eu conto as novidades. Então, ó, sobre o Zoom, fiquem tranquilos. Quando encerrar nossa live, a prof deixa tudo explicadinho lá para vocês, para os papais, poder ajudar vocês. Certinho? Põe um like aí quem entendeu. Ó, no final, a Pro coloca tudo explicado. Dá um likezinho quem entendeu. Aê! Quase embaçou o óculos da prof. Hoje a nossa aula é sobre matemática. Ah, vocês adoram matemática. Alguns mais, outros menos. Mas hoje todo mundo vai adorar. Porque hoje nós vamos falar sobre medidas de tempo. Todo mundo já sabe sobre isso, que nós começamos a trabalhar em sala. Então, ó, só que talvez vocês estejam esquecidos desse nome. Medida de tempo. Como assim? Como é que eu vou medir o tempo, prof? Boa pergunta. Como nós podemos medir o tempo? Quem sabe? Um exemplo de como a gente pode medir o tempo. Existe uma maneira de medir o tempo? Mas eu não consigo pegar, prof. Eu não consigo ver o tempo. Quem sabe? Uma maneira de medir o tempo. Quem lembra? Muito bem, João Henrique. O relógio é uma das maneiras que nós conseguimos medir o tempo. Lá, muito antigamente, há muito tempo atrás, não existia o... Deixa eu mostrar para vocês. Não existia o relógio. Como eles mediam o tempo? Oi, Olivia. Isso, Manu, João, Vitor, Micael, parabéns. Relógio, as horas. Muito antigamente, não existia o relógio. Eles se orientavam, as pessoas se orientavam através do sol. Então, olha aqui, aí vou estrear meu quadro e minha caneta. O sol, ele ia nascendo e as pessoas sabiam que era de manhã. Então, o sol lá nascia, bem sorridente, que era de manhã. Quando o sol chegava lá no topo do céu e ficava muito forte, eles sabiam que já era... Que hora será que era? Meu sol tá feliz. Que já era meio-dia, que já era lá o topo, metade daquele dia já tinha se passado. Conforme o sol ia mudando, depois lá no pôr do sol, o solzinho bem pequenininho indo embora, eles sabiam que já estava anoitecendo, né? Já estava terminando aquele dia. E aí, como o ser humano é muito inteligente, ele inventou um relógio diferente do nosso de hoje. Era um relógio que ele funcionava com o sol. De acordo com que o sol se movimentava, ó, o relógio era assim. Ele tinha que ficar numa posição onde que não tivesse nada, nem árvores, nem casa, nada. Tinha que ser
claro, limpo. Por quê? Aqui tem os números romanos, tá? Os números romanos que são letrinhas. Conforme o sol ia batendo, batia nessa partezinha aqui e aí ela fazia uma sombra, ó. De acordo que a sombra fazia, no número que essa sombra batia, era o horário. Que diferente, né? E funcionava muito bem. Então, ali o sol estava batendo e a sombra estava no número 4. Ó. Então, quer dizer que era 4 horas da tarde. Outro meio também que eles utilizavam para controlar o tempo, mas pedaços pequenos do tempo, era ampulheta. Ó. A prof queria ter feito ampulheta para vocês verem. Essa assim de areia, bem legal. Mas eu não tinha areia. E aí a prof não podia sair para comprar areia, né? Mas ela era feita de vidro. Beijo, prof. Cris. Saudade, ó. Prof de matemática na área, hein? A prof vai ter que explicar tudo, ó. Sem errar. A ampulheta de vidro. E aí, essa areia aqui, ela ia caindo por esse espaço que era muito pequenininho. Ela ia caindo bem devagarinho. E ela marcava em torno de 1 minuto ou 1 hora, dependendo da quantidade de areia, ela podia marcar mais tempo ou menos tempo. Então, em todo esse processo de evolução, né, nós fomos evoluindo, os relógios foram mudando, tinha também a maneira de medir o tempo com a água. Ó, era uma vasilha mais alta, um furinho bem pequenininho e dentro desse balde tinha a hora. Então, 1 hora, 2 horas era riscado dentro. E conforme a água ia enchendo, as pessoas sabiam quantas horas já tinham se passado. Depois existiu o relógio de bolso, era um relógio pequenininho, que não era o de pulso que a gente conhece, nem era pendurado, ele ficava no bolsinho. Então, nós fomos evoluindo, tendo novos mecanismos e construindo novos meios de medir o tempo. Mas quando nós falamos de tempo, nós não estamos falando só do relógio, não, que vocês já conhecem, né? Lembra que a prof falou dos minutos, dos segundos, das horas. Vocês lembram disso? Lembram? Então, tem as horas, os minutos e os segundos. Mas não é só com o relógio que nós medimos o tempo. Existem muitas maneiras de medir o tempo. Vou tomar mais um cafezinho. E que vocês também já conhecem. Olha só o que eu trouxe. O calendário. Deixa eu tirar a propaganda aqui. Um calendário. O calendário, ele mede o tempo em meses. Lembra que nós fizemos uma atividade disso? E que dentro dos meses, nós temos as semanas. Quem lembra quantos dias tem uma semana? Uma semana. Domingo, para vocês pode estar viradinha a letra, tá? É por causa da câmera do celular. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quantos dias tem? Muito bem. Uma semana nós temos 7 dias.
olha o que nós acabamos de fazer. Medimos o tempo de uma outra maneira. Viu? O tempo, ele pode ser dividido ou medido de diversas maneiras. Em horas, em meses, em semanas. E vocês lembram que, além disso, o mês, o ano, eu posso dividir ele em bimestre, em semestre, em trimestre, em várias partezinhas também. Isso aí eu lembro, nós fizemos atividade. E vocês? Eu acho que assim, ó, a 41 tá muito boa de memória. Eu tô ficando até preocupada. Vocês lembram de tudo? Vocês lembram disso? Quem lembra, dá um like. Quem lembra que a gente pode dividir os meses do ano? Dá um likezinho pra prof. E aí, nessa divisão, nós colocamos os nomes, não é? Então, ó, vou tirar a propaganda aqui do meu calendário. Janeiro, fevereiro, março, abril. Maio, junho, julho, agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Bimestre eu vou dividir em 2, trimestre eu divido em 3. Então eu consigo ir fazendo essa divisão. Ah, agora chegou os likes aqui pra mim. Aí. Agora chegou. Então, vamos adiante. A prof pediu, mandou lá aquele recadinho para vocês separarem a apostila de matemática na página 12. Vou tapar as respostas aqui. O exercício número 5. Ó, exercício número 5. Estão com a apostila aberta? Abriram ela? Botaram lá na página 12? Que a prof vai ajudar vocês nesse exercício. Colocaram? Então, olhem só. Aí no exercício, ele tá falando do período do século. Isso a Pro tinha comentado com vocês em sala, mas nós não tínhamos ainda trabalhado isso. O que nós trabalhamos foi a década. A década é um conjunto de quantos anos? Ó, década é um conjunto de quantos anos? Quem lembra? Lembra o quê? A década lembra o quê? Um conjunto de 10. De 10 anos. Então, a década, ela é um conjunto de 10 anos. Muito bem, Dudu. Muito bem, Olivia. Conjunto de 10 anos. O século, que a gente pode colocar também numa abreviação. S, E, C. A gente pode abreviar o século assim, o S, o E e o C. Ele é um conjunto de 100 anos. Mas, prof, eu posso pegar, por exemplo, dizer que é um século. 1980 a 2000, 2050, 2080,
para nós calcularmos um século e dizer na história que foi um século, nós temos que cuidar uma coisinha nas datas. Agora, se uma pessoa está de aniversário e ela fez 100 anos, vocês podem dizer que a pessoa já tem um século. Nossa, parece que essa pessoa é muito velha, né? Eu vou fazer uma brincadeira. Vamos ver quem é que descobre. A prof tem 3 décadas. Quantos anos eu tenho? Ai, que vergonha, vou descobrir a minha idade. Eu tenho 3 décadas. Quantos anos eu tenho? Quem vai descobrir a idade da prof? Valendo! Adesivo na mão quando a gente voltar. Ai, o Dudu já descobriu, o Mikael também, o Miguel também. Pronto, turma toda, fiquei até vermelha, ó, de vergonha que descobriram a idade da prof. 30 anos, muito bem, parabéns! Então, quando nós falamos em década e século, parece que é algo de muito tempo, né? Quando eu falei assim, 3 décadas, nossa, vocês pensaram, nossa, a prof tá muito velha. Mas quando a gente fala na idade, já dá uma acalmadinha, né? Ah, mãe tem 4 décadas, pronto, agora eles vão tudo contar as idades das mamães aqui pra mim. Então, o século, quando a gente quer medir o tempo em século, olha só como é que faz. Nós temos lá, acompanha agora na apostila, matemática, página 12, exercício número 5, certo? Acompanha lá, para nós não nos perdermos. Lá no exercício 5, tá assim, século 18. Prof, como é que eu descubro? Não pegou ali na câmera, deixa eu botar mais pra cá. Aqui pega. Século 18. Como é que eu descubro o ano desse século? Nós temos que voltar 100 anos. Como assim, prof? Olhem só. Se eu colocar aqui 2 zeros, que ano nós temos? 1800. Tirei os 2 zeros, eu tenho o século 18. Então, olhem só. Nós sabemos que o período vai de 100 em 100 anos, certo? Um período de 100 em 100 anos. De 100 em 100. Se eu pegar lá 1701, quando vai terminar? Aí o prof tá aprendendo a usar o quadro com o celular também. Tem um pouquinho de paciência. Às vezes eu vou escrever e não vai aparecer e a prof vai ter que apagar. 1701. Para fechar esses 100 anos, até que ano nós vamos ter que ir? 100 anos. Então, 1701, para a gente fechar um século, até que ano nós temos que ir? 88? 1788? 1799? 1746? Para fechar 100 anos, eu já tenho aqui 1, né?
Então, lá para fechar no 100 e descobrir se tem um século, 1601, eu vou voltar no tempo ou eu vou à frente? Nós podemos voltar também. 1800. Olhem só. Para fechar o 100, né? 1701. Para fechar os 100 anos, nós vamos parar lá no 1800. É sempre de 100 em 100 anos. Só que a gente sempre começa a contar a partir do 1. Isso aí, Olivia. Isso aí, Dudu. 99, vai botar mais um 100. Fechou 100 anos, muito bem. Então, ó, vou fazer outro exemplo com vocês. 1501. Nós sempre contamos o século de 100 em 100 anos, tá? Então, ó, 1701 a 1800, nós vamos chamar de século 18. 1501. Qual vai ser o próximo para fechar mais um século? 1501. Qual vai ser o próximo para fechar um século? Agora pegou. Nós vamos percorrer mais 100 anos. 1600. Prof, como é que eu sei o nome do século? Que século vai ser, prof? Sempre quando finalizar os 100 anos, ele vai levar o nome do século aonde ele encerrou o ciclo. Aonde ele encerrou aquele ciclo do século de 100 anos, aí ele vai levar o nome. A gente vai saber que século é. Então, de 1501 a 1600, nós temos o século... Qual século? O século 16. Então, ele sempre leva o nome, o século, ele sempre vai levar o nome quando ele finaliza, quando ele encerra esse ciclo. Aí eu vou olhar e aí nós vamos encerrando ele. Nós vamos mudando esse ciclo, tá? Vamos fazer da apostila? Olhem lá. Lá na apostila, nós temos no exercício 6, século 18. Esse nós acabamos de fazer. Olha só. Quando ele começou? Ele começou em 1701. Quando ele terminou? Já tá lá, ó, 1800. Estão se achando? Dá um like quem tá se achando na apostila. Dá um likezinho quem tá se achando. Estão se achando? Certo. Certinho. Depois nós temos o século 17. Lá na página, nós temos o século depois 17. Se ele é o século 17, ele terminou quando? Não se achou, Olivia? Vamos devagarinho que a gente se acha. Se não se achar junto da live, não tem problema. Depois faz, tá? Também não te achou, Manu? Ó, apostila de matemática, página 12. O exercício 5.
Página 12, exercício 5. Ali naquele exercício, ele está pedindo quando inicia o século e quando ele finaliza. Tá? Então, depois do século XVIII, nós temos ali o século XVII. Século XVII. Se acharam? Aí ele está perguntando quando começou e quando terminou. Nós sabemos que é sempre um período de 100 anos. Então, se ele é o século XVII, é mais fácil a gente já descobrir quando ele terminou. E também quando iniciou. É só voltar 100 anos para trás. Quando que vai dar? 1000, se eu voltar. Vou descobrir quando ele terminou. Terminou esse século. Ele terminou em 1700. Lembram que o século é sempre marcado pelo final dele, quando ele está finalizando. E se eu voltar para trás, para eu descobrir a data de início dele? Eu vou parar lá no 1000 e... Opa, não apareceu ali. 1600 e... 600? Ou 1601? Isso aí. 1601. Tá? Então, ó, esse aqui vocês vão descobrir os séculos. Que a gente já fez ali o 18 e o 17. A prof vai deixar para vocês fazerem lá a página 11, que vai mostrar os relógios que a prof mostrou para vocês. Ó, a ampulheta, o relógio do sol. Isso aí, muito bem. 1601, parabéns, Dudu. Vamos devagarinho, a gente vai se achando. E aí, na página 12, vai ter umas perguntinhas do textinho. E essa atividade que nós começamos ela. Nós já fizemos o 18 e o 17. Agora, vocês vão fazer os outros 3. Depois do final da live, vocês vão fazer o restinho, certo? Mas sempre lembrando que o século, ele é de 100 em 100 anos. E aí, eu quero trazer uma proposta para nós. Para nós, porque a prof também vai fazer. Que eu acredito que quando voltarmos, vai ser algo de muita experiência para todos. Para vocês, para mim, para todos da nossa sala e até para os pais, né? Para todo mundo. Vai ser, assim, algo bem legal. A proposta da prof é de nós montarmos uma cápsula do tempo. Como assim, pro? Isso que vocês ouviram. Uma cápsula do tempo. Só que a nossa cápsula, ela vai ser de um período curto. Se nós estamos falando de tempo, nós vamos medir o nosso tempo através dessa cápsula. Só que o nosso medir através dessa cápsula também vai ser diferente. Porque nós vamos medir os nossos sentimentos, as coisas que nós estamos vivendo. Então, essa cápsula do tempo vai ser referente à nossa quarentena.
Então, nós vamos fazer uma cápsula do tempo referente à nossa quarentena. Prof, como é que nós vamos fazer? Eu preparei a minha. Ó, eu peguei um potinho de sorvete, que era o que eu tinha em casa. Depois eu quero enfeitar melhor. Fiz ela correndo um pouquinho e a Agatha me ajudou, que ela também adora adesivo. Nós colamos adesivo no nosso pote de sorvete, ó. Mas depois a gente vai enfeitar com cola colorida. Não tô sentimental. Só que são umas coisas pra gente depois relembrar, viver depois em sala. E ver como é que foi na casa do outro. Ou relembrar como é que tava se sentindo naquele dia, naquele período. Então, vocês podem montar a cápsula do tempo de vocês. Pode ser uma caixa de sapato, um potinho de sorvete, pode ser uma caixinha de papelão, uma caixinha de plástico, o que vocês tiverem em casa, tá? Então, vocês vão fazer a atividade. Página 11 e página 12. E o tema vai ser procurar em casa, né? Um pote de sorvete, uma caixa de sapato, alguma coisa, algum recipiente que vocês vão poder enfeitar, decorar como vocês quiserem, tá? Com o que vocês têm. Pro, eu só tenho jornal. Tem problema. Recorta, vai colando o jornal. Prof, eu só tenho gibi velho. Recorta e vai colando o gibi. Prof, eu só tenho lápis de cor. Pinta com lápis de cor. Com o que vocês tiverem. Monta a cápsula, tá? Então, esse vai ser o teminha. Como vai funcionar essa cápsula? Durante todo esse período que nós estamos afastados da escola, vocês não podem abrir para ler, nem para olhar o que vocês estão colocando ali dentro. Prof, o que eu vou colocar ali dentro? Lulu, você chegou, Lulu! Beijo, Luísa! Todo dia, ou um dia sim, um dia não, a prof vai lançar uma orientação. Um que é para fazer. E também vocês, filhos, pais, vocês, família, vocês também podem acrescentar coisas de vocês. Por exemplo, hoje a minha mãe fez torta de bolacha. E é uma coisa que me deixa muito feliz. Ou me deu um sentimento muito gostoso. Eu posso pegar um papel e escrever. Coloca a data. Nunca esqueçam de colocar a data, tá? E escreve o que deixou vocês feliz, triste, ou se quiser tirar uma foto, ou se quiser botar um pedacinho de uma embalagem de alguma coisa, ou se quiser botar uma roupa, enfim, o que vocês quiserem, tá? E vão colocar dentro da cápsula. Lembrem que essa cápsula vai enchendo e vocês não podem abrir para olhar e lembrar das coisas que estão ali dentro. Vocês só vão inserir informações e experiências, tá? Então, um dia sim, um dia não, a prof vai dar uma orientação do que vocês têm que colocar dentro da cápsula, certo? E aí a família pode colocar a mais, se quiser, a experiência de vocês. Vai colocar até assim, hoje a atividade que a prof passou tá muito difícil. Nossa, eu fiquei assim muito angustiada, eu comecei a chorar porque essa atividade estava muito difícil. Pode colocar também. Ou pode colocar, nossa, essa atividade hoje foi muito legal. Pode botar o que vocês quiserem enquanto família. E a prof vai dar umas orientadas. Como é que depois? Terminou a quarentena, vamos voltar para a escola.
quando nós voltarmos, todo mundo vai voltar com a sua cápsula. Eu também vou fazer a minha. Eu vou voltar com a minha também. E aí nós vamos trabalhar, vamos abrir e vamos compartilhar essas vivências que nós tivemos dentro da quarentena, né? Dessa educação que nós tivemos longe, desse sentimento longe dos amigos, mas perto ao mesmo tempo, né? E aí vocês vão me inserindo ali dentro e nós vamos compartilhar na volta. Então pode ter um papelzinho, pode ter figura, pode ter desenho, pode ter o que vocês quiserem. E a atividade que é para lançar no dia, vocês também vão montar ela da melhor forma de vocês. Então, a cápsula do tempo da quarentena, da 41, é o nosso tema de hoje, certo? Procurar aí em casa, montar, enfeitar, deixar bem lindo. A Pro vai deixar dela mais bonita, podem ter certeza, vou encher de glitter. Certo? Então, ó, relembrando, hoje nós trabalhamos medida de tempo, apostila de português, de matemática, página 11 e 12, falamos sobre o século, falamos sobre a nossa cápsula do tempo, que eu acho que vai ser muito legal. E eu vou querer saber aí, ó, nessas nossas conversas. E não esqueçam, a Prof vai postar para vocês agora, quando encerrar a live. A Prof vai postar as orientações dessa cápsula para vocês não esquecerem. E depois a Prof vai estar postando o nosso encontro pelo aplicativo, pelo app do Zoom, que vai ser amanhã. E não esqueçam, nesse encontro do Zoom, vai ser o momento de matar a saudade, tá? A minha saudade de ver vocês, porque eu não consigo, só vocês conseguem me ver. Isso não tem graça, eu quero ver se vocês engordaram que nem a Pro, ó, os bochechão da Pro no vídeo. E aí nós vamos ter esse encontro pelo app do Zoom. A Prof vai estar botando tudo aí no nosso grupo do Face, bem explicadinho. Qualquer dúvida, lembre papai, mamãe e vocês, coloquem ali para Pro ajudar vocês, certo? Então, ó, façam um regime aí, fecha um pouquinho a boquinha de tanto comer, porque aqui em casa a gente não para de comer o tempo todo. Vão ficar tudo umas bolas depois. E amanhã nós matamos essa saudade gostosa, tá? Um grande beijo. A Prof não vai chorar, não. Se eu chorar, eu vou chorar amanhã de emoção. De felicidade. Então, ó. Um grande beijão da Prof no coração de vocês. E não esqueçam de preparar essa cápsula do tempo, certo? Amanhã nós nos encontramos na live e depois no Zoom. Um beijão, meus gostosos. Tchau!